muita luz, muita paz, bom ânimo para todos nós, encarnados e desencarnados, para que nós possamos vencer todas as dificuldades da caminhada e nos preparando para um novo dia que foi provocado pela pandemia. E nós vamos então elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, divino médico, amigo, companheiro de todos os momentos. E nós te agradecemos por esta hora maravilhosa em que estamos juntos, buscando não só conhecer, mas, sobretudo, vivenciar os teus ensinamentos. Senhor Jesus, sê conosco, hoje e sempre. E neste momento, no início das nossas tarefas, nós ainda lembramos dos nossos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, inclusive aqueles corajosos que estão reencarnando, e aqueles outros que colocaram um ponto final na sua encarnação, retornando à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita sempre a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos machucam. Não nos deixe sucumbir em nossa própria imperfeição, mas envia-nos os bons para nos amparar, proteger, intuir e guiar no caminho certo e seguro que a ti conduz. E em teu nome, com a tua permissão de nossa parte, nós damos por iniciado a programação desta sala de estudo do ESD, com o tema Jesus como irmão maior e modelo de perfeição. Muito obrigada, que assim seja. Irmãos queridos, eu sou Beth Co, e nós precisamos lembrar da imensa bênção que nós temos nesta encarnação, de termos conhecido a doutrina espírita, planejada para esta encarnação, para nos ajudar a realmente modificarmos o nosso posicionamento espiritual para melhor. Porque nós, de vida em vida, de prova em prova, de dificuldade em dificuldade, pouco nós avançamos no caminho da evolução. E agora, com esta bênção maiúscula de ter nas nossas mãos a literatura de uma doutrina que é, na realidade, um curso de autoeducação, certamente que nós, com denodo, com disciplina, com cuidado, poderemos dar um passo à frente na nossa caminhada. Nós precisamos lembrar que todos somos seres impermanentes. Daí, nós termos a necessidade paulatina de autoiluminação. E a ação correspondente deste novo estado de autoiluminação,
que é a prática da caridade, que sintetiza a compaixão e o amor no seu mais elevado significado. Kardec deixou bem definida a concepção espírita sobre a natureza do Cristo, quer física, quer, sobretudo, espiritualmente, especificamente no Livro dos Espíritos, no número 226, quando, respondendo à pergunta, pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? E a resposta: os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às suas qualidades íntimas, escreve Kardec na reflexão, os espíritos pertencem a diferentes ordens e graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade de reencarnação. E na questão 113, diz Kardec, os espíritos puros pertencem a uma classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, não tendo mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Segue-se essa reflexão de Kardec, e na de 233, na pergunta 233, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? E a resposta: vêm frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Então, é bem verdade que neste comentário, Kardec coloca que eles estão a fim de auxiliar em mundos inferiores, se porventura eles chegarem e foram programados a algum. E no item 625, menciona Kardec que Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, em quase exata conformidade com o que diz os espíritos superiores. Na nossa caminhada como espíritos, todos temos o mesmo ponto de partida. Todos nós somos criaturas simples, ignorantes, e lançamos-nos em busca de aprimoramento intelectual e moral. No processo reencarnatório, vamos ampliando a nossa inteligência e melhorando a nossa moralidade. O ideal é que a inteligência e a moralidade, elas avançam juntas. E segundo Emmanuel, elas podem ser consideradas como as asas que conduzem um pássaro a seus voos. Ele, o pássaro, não consegue voar com apenas uma das asas. Com a inteligência,
ampliamos as nossas possibilidades de ação. Com a moralidade, nos aproximamos da lei de amor, a qual nos foi trazida por Jesus, nosso mestre, irmão e modelo. Então, ele é o nosso irmão mais velho. Nas famílias, nós sempre temos, naquele conjunto familiar, alguém que serve de modelo. Na minha, era o meu irmão mais velho. Nós éramos 4. Mas o meu irmão mais velho era sempre dado como modelo para os outros 3. Às vezes, a gente até ficava meio entristecido porque não podia chegar perto daquele. Mas ele continuou durante toda a nossa vida. E até agora que ele se encontra na pátria espiritual, ele continua sendo o nosso guia. Aquele que foi o exemplo para nós. Porque os nossos pais deram-lhe, como filho mais velho, os valores perenes e eternos. Claro que deram para nós também, mas só em vendo esse nosso irmão fazê-los e vivenciá-los, ficou mais fácil a gente vencer a nossa própria limitação e seguir ele a fazer aquilo que ele estava nos demonstrando. Então, Jesus, como o irmão mais velho, ele nos mostrou que a finalidade da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. E também como nós devemos aproveitar as experiências terrenas para que esse determinismo divino aconteça. O fato da gente já ter passado por todas as vicissitudes necessárias à evolução e ao progresso, aconteceu da mesma forma como ele também o fez quando ele estava fazendo a sua formação para a perfeição, para ser o nosso modelo. E isso ainda torna Jesus mais belo, ainda torna Jesus maior diante dos nossos olhos, pois o coloca numa posição atingível, num futuro que nós, os homens, os espíritos encarnados, ainda imperfeitos, nós podemos seguir os seus ensinamentos e assim nós nos tornarmos merecedores. À medida em que nós vamos estudando, à medida em que nós vamos lendo, à medida em que nós vamos conhecendo, nós vamos tendo chance de poder fazer as nossas decisões naquilo que a vida nos pede por dentro da consciência e nós então iremos fazer o nosso progresso de uma forma consistente, porque baseados naqueles ensinamentos que foram trazidos por este mestre fantástico e amoroso que um dia esteve entre nós em corpo físico, mas que continua com a sua mão abençoando todo o planeta Terra, ele que é o seu governador. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel escreve: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se uma nova torrente de esperanças, e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, diz-nos Emmanuel, deixe o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é a reprodução fiel de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito
norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação. Jesus foi a manifestação que nos ajuda a poder fazer com que o ideal da inteligência ela possa ser valorizada na nossa escolha, para que nós possamos também fazer a nossa caminhada por dentro da consciência. Realmente, Jesus é o espírito de uma esfera crística que caminhou entre nós num exemplo de amor nunca visto antes. Não era necessário para Jesus encarnar no nosso planeta Terra. Ele veio apenas por nós, para mostrar as leis divinas, para passar seus ensinamentos e seguir nossos passos em direção a nosso Pai, que é Deus. Imaginemos a generosidade e o amor deste irmão querido, ao se submeter com a sua extraordinária dimensão espiritual, a utilizar-se de um corpo físico semelhante ao nosso, para conosco convivendo, trazer a lei de amor e deixar todos os ensinamentos fundamentais ao nosso progresso. Seria algo como conter a luz do sol dentro de um vaso de louça, numa simplificada comparação, já citada em análise sobre esse tema. Ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos informa que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza. Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe oferecendo ideias da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em João, capítulo 12, versículo 47, temos as seguintes palavras de Jesus: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Então, estas palavras do Evangelho de João, o discípulo bem-amado, Jesus já deixa conosco um ensinamento fundamental, que ele nos ensinou que Deus é Pai, é amor, é compreensão, é entendimento. Por isso ele é o nosso irmão maior, o irmão mais velho. E também ele nos ensina que ele não julga, porque ele não veio para julgar, mas para salvar o mundo. Deixa para cada um de nós, que somos juízes dos outros, menos juízes de nós mesmos, que nós devemos parar e pensar se é isto que Jesus nos ensina.
ou que, mesmo que nós vejamos algo de equivocado, que fique conosco, que não saia da nossa boca, que possa, ficando conosco, dar tempo ao tempo, para que aquele nosso irmão ou nossa irmã possa acertar o passo, como nós estamos querendo acertar o nosso passo. Jesus era filho de Deus como todas as criaturas, por isso ele é nosso irmão. O valor desse espírito que alcançou pelo exercício do seu conhecimento, pela compreensão do amor como lei fundamental do progresso, a que nenhum homem poderia ficar deixando de evoluir na sua própria época. E nós vemos aqui a importância fundamental de Jesus para cada um de nós, a de um ideal possível de ser alcançado, uma referência exequível para a humanidade. Porque se ele veio nos demonstrar, é sinal que nós, à medida em que nós estamos vivendo, em que nós estamos nos autoconhecendo e que nós estamos fazendo a nossa, não digo reforma, mas nós estamos fazendo com que uma nova visão nossa possa nos ajudar a viver mais e melhor, nós vamos poder também colocar em ato, na medida do nosso entendimento e das nossas possibilidades, aquelas verdades que ele trouxe. Então, reconhecer o valor desse espírito que alcançou pelo exercício do seu conhecimento a compreensão do amor como lei fundamental do universo, a que nenhum homem até havia atingido. Ele é nosso modelo por quê? Porque é referência, porque é espelho nosso, que todos nós precisamos de referências para saber como agir. E ele, Jesus, é esse irmão mais velho, o principal de todos, e é ele que nos serve de referência. Na medida em que vivenciou, em que desenvolveu as experiências de vida, ele esteve sempre, de uma forma ou de outra, fazendo com que nós pudéssemos, de algum modo, poder aprender aquilo que ele está ensinando. Então, meus irmãos queridos, Jesus é aquele irmão que nós devemos amar e buscar. Repetir, não digo repetir, mas seguir os seus ensinamentos. Então, vamos pensando que ele como nosso modelo, como referência, como espelho, e aí, com isso, nós sabemos que ele nos ensinou que Deus é Pai, que Deus não traz a dor para ninguém, que Deus não castiga ninguém, mas as pessoas é que buscam a sua dor através da maneira como elas agem no viver. Nós sabemos que quem planta, colhe. Então, se na encarnação nós plantamos sementes que não são boas, naturalmente que no canteirinho, aqueles vegetais ou as flores que nascerem também não serão excepcionais. Então, se nós queremos ser felizes, nós precisamos fazer no nosso cotidiano o cuidado de fazer para o outro aquilo que a gente quer que ele faça para a gente, mesmo que ele não faça.
porque assim nós estaremos fazendo com que o nosso canteirinho, ele possa ser um canteirinho lindo, produtivo, para um dia, quando nós chegarmos na erraticidade, nós nos defrontarmos com todas as ações que nós fizemos para nós mesmos durante a encarnação. E então, sim, nós veremos que foi muito bom seguir Jesus, seguir as suas regras, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua boa nova. Porque assim nós iremos gradativamente fazendo a nossa evolução espiritual. Na medida em que Jesus vivenciou as experiências da vida, foi se fazendo presente através da força do seu exemplo, da intensidade da sua coerência, da inovação, a clareza do conhecimento que alcançou. O significado da síntese que construiu a respeito da existência do ser humano da vida pode ser avaliado em um pequeno resumo de suas ideias. Deus é único. Deus é único. É Pai de todos. E por isso somos seus filhos e iguais perante Ele. Ele sugere que amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. E que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque assim nós iremos, sim, buscando a evolução. Ele nos ensina que devemos tratar todos os homens da mesma forma. Que amemos os nossos inimigos e que façamos o bem àqueles que nos odeiam. E que oremos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Ele pede ainda que nós jamais atiremos uma pedra em alguém, porque a gente também não gostaria de ser apedrejado pela multidão. Ele diz que se deve perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer indefinidamente. Ele sugere que nós nos reconciliemos com o nosso adversário, enquanto estivermos a caminho. Que nós não julguemos para não sermos julgados. Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que o homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. E que um cisco no olho do nosso irmão, nós o deixemos. Porque muitas vezes a gente não vê uma trave no nosso olho. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Que se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ele clareie todos aqueles que estão na casa. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Fora da caridade, não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aquele que tem o coração puro, porque eles verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade e a vida. Em sua multiplicidade,
diversidade e alteridade. E o interessante, irmãos queridos, é que os seus ensinamentos, seu comportamento e os exemplos de outras pessoas que se identificaram com a sua proposta foram construindo um código, um padrão de referência, fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres. E em decorrência no amor ao próximo, e na solidariedade, na tolerância, na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral, como defesa, promoção da vida. Jesus é padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu futuro. Jesus é exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Jesus representa a mais engrandecida presença espiritual na Terra, exprimindo a doce presença de Jesus junto aos homens, junto ao mundo inteiro. Jesus, o Cristo vivo, é atuante, vigoroso, presente. O retrato da lucidez, da coerência e da verdade. O símbolo da mansuetude de coração e da doçura e do amor. Ele é o sublime alentador de todas as vidas que pulsam no solo do planeta, impulsionando-as ao progresso para o grande reino. Com Jesus, uma singela estrebaria foi elevada a berço de luz para seu primeiro contato com os homens. Aguardado carinhosamente para a salvação de todos, deu a vida, sem atirar de qualquer daqueles que o esperavam. Em nenhuma ocasião acusou, perseguiu, gerou vítima. Duas portas de acesso que ele dignificou: o berço e o túmulo. Então, assim, em linhas gerais, para nós que ainda praticamente nada conhecemos de Jesus, que é o governador da terra, nosso irmão maior, nosso modelo de perfeição, nós precisamos cada vez mais usarmos do estudo, do conhecimento, da meditação, para que nós possamos, na oportunidade que nós temos nesta encarnação, de podermos, no autoconhecimento, vencer as nossas imperfeições, porque somos todos irmãos de Jesus. Ele, de jeito e maneira, foi criado diferente. Ele não é diferente de nós, mas ele se fez diferente para nos entusiasmar a segui-lo a trajetória, para que nós também vençamos a nossa inferioridade. Nós vivemos num mundo materialista, onde dá-se muito valor a coisas materiais. A casas, carros, roupas, viagens. E tudo isso nós deixamos aqui. Nós voltaremos para a pátria espiritual como nós chegamos, nus. Muitas vezes nós não levamos nem a nossa roupa predileta, porque o caixão não tem gavetas. E isso nós precisamos
ainda mais agora, com a Covid, mostrando para cada um de nós quão frágeis nós somos. Porque um vírus, uma forma de vida, consegue derrubar a humanidade de praticamente um planeta inteiro. Porque todas as nações do mundo estão fazendo com que os seus passem para a pátria espiritual por causa da Covid. Nós sabemos que existem muitas comorbidades, mas aquela pessoa que já as possui, e ainda mais com a Covid, muitas vezes não tem uma chance maior de sobreviver. Por isso, meus irmãos, vamos repensar a vida. Vamos ver o que é importante para nós. O que é importante para nós são aqueles nossos irmãos que estão conosco. Eles estão conosco porque sem eles nós jamais aprenderíamos a sermos melhores, fraternos, sinceros e verdadeiros. Porque são os outros, os nossos professores diferentes, que colocam o dedo na nossa moleira para que a gente observe as nossas fraquezas e que a gente possa, de uma forma ou de outra, ir vencendo-as. Não digo que seja só nesta encarnação, mas a partir de agora, deste conhecimento de agora, nós já nos tornarmos melhores, mais responsáveis, nos tornarmos pessoas confiáveis, retas, corretas, honestas, com valores do espírito. Porque às vezes as pessoas acreditam que estão sós e fazem coisas que não fariam se outras estivessem junto. Mas esquecem que todos nós temos conosco uma nuvem de testemunhas que vê e que cobra. Então, à medida em que nós vamos estudando autores espiriticamente corretos, Emmanuel, André Luiz, Raul Teixeira, Djalma Argolo, Divaldo, Joana, Emmanuel, nós vamos buscando cada vez mais nos entendermos e construirmos uma nova pessoa que certamente, na pátria espiritual, ficará feliz de ter deixado de fazer certas coisas, até que gostava, mas que sabia que não eram corretas para si, como espírito imortal. Porque nós somos pessoas impermanentes e nós somos imortais. Impermanentes porque ora estamos aqui, acordados em vigília durante o dia trabalhando. Ou aqueles que trabalham durante a noite estão em vigília à noite. Aqueles outros que não estão e estão, por exemplo, descansando, saem do corpo físico no início da madrugada. Vão ao encontro de benfeitores, de amigos, em busca de conselhos, ou mesmo se encontram com um espírito semelhante a si mesmo. E aí retornam pela manhã para o corpo físico cansados, defasados de energia. E nós somos imortais, nós jamais morreremos. Deus, quando nos criou, criou-nos para sempre. Então, nós estamos, mesmo no corpo físico, em contato com a pátria espiritual nas madrugadas, quando nós saímos do corpo, e no início da manhã, quando a gente volta para assumir um novo dia.
Mas, até agora, nós só voltamos para a pátria espiritual porque nós jamais morreremos. Porque nós somos criaturas imortais. Irmãos queridos, nós deixamos aqui, com a coordenação, uma série de livros que se sugere a leitura, como este, por exemplo, Boa Nova, como Roteiro, como Impermanência e Imortalidade, A Dimensão Humana do Cristo, Quem é o Cristo? Ontem e hoje, com Kardec sempre atual, Joana de Ângeles, Jesus e a atualidade, Jesus e o Evangelho, Parábolas de Jesus do Haroldo, O Mestre na Educação de Vinícius, e este, Caminho, Verdade e Vida. Se porventura nós perdermos o Evangelho e não tiver mais lugar no mundo onde se compra o Evangelho, mas nós encontramos Caminho, Verdade e Vida, é quase o Evangelho. Então, este livro, que possa ficar nas bolsas, nas sacolas, nas pastas, para que quando nós estamos ou numa condução, ou tendo alguns minutos de espera num consultório, ou fazendo uma pequena viagem, nós possamos não perder tempo e ler exatamente aquilo que vem para o nosso crescimento espiritual. E ainda, de Amélia Rodrigues, nós sugerimos este livro, Luz do Mundo, em que ela fala sobre Jesus e de todos os livros da sua coleção, que um deles é melhor do que o outro. E todos eles trazem um aspecto do Mestre que nós ainda, tão ignorantes, tão pequenos, tão necessitados, nós ainda não compreendemos ou não temos o alcance para compreendê-lo. Então, nós estamos profundamente agradecidos pela companhia espiritual que nós estamos tendo, pela companhia dos amigos queridos que se fazem presente. Nós agradecemos profundamente a força, a coragem, o bom ânimo, a serenidade e a alegria de viver. E na prece vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram nas UTIs, que se encontram nos leitos de dor, nos lares, nas clínicas geriátricas, nos orfanatos, nas prisões, nos asilos, nas sarjetas do mundo, onde irmãos famintos, desnudos, enfermos, descalços, solitários, sem um teto, eles possam receber o abraço da corrente espiritual e possam se sentir fortalecidos, para que eles possam continuar a sua encarnação. Abençoa, Senhor, toda a humanidade nossa irmã. E ajuda, Senhor, para que esta pandemia possa sacudir a humanidade encarnada, para que os homens
possam começar a ver diferente os seus haveres materiais, porque tudo fica aqui, até o nosso corpo físico. E por isso, nós, profundamente agradecidos, dizemos: Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso progresso espiritual. E em teu nome e com tua permissão, de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso horário de estudo nessa fantástica sala de estudo do ESD. Muito obrigada. Que assim seja.